Nós estamos chegando no finalzinho do mês de outubro e essa é sempre uma data muito importante, porque logo no dia 1º de novembro é o meu aniversário. Então, vocês podem sempre ficar à vontade de me encherem de presentes. Eu não tenho nenhum problema com a graça, aliás, a gente vai falar um pouco sobre graça hoje, então vocês podem me dar presente, sim, sem crise nenhuma. E o outro motivo pelo qual o final de outubro é importante também não é o Halloween, mas é porque no dia 31 de outubro, nós, especialmente de 2017, nós estamos comemorando os 500 anos da Reforma de Lutero. Então, queremos aproveitar essa oportunidade de, no mês de outubro e no mês de novembro, refletirmos um pouco sobre assuntos relacionados à Reforma, especialmente a Lutero. Por isso que no sábado passado nós já começamos, tivemos aqui um sábado, não sei quantos de vocês estiveram presentes, mas no sábado passado nós tivemos a partir das 16 horas aqui um encontro sobre a Reforma. Tivemos a palestra do professor André Daniel Heinck, que ele é meu amigo de faculdade lá no Rio Grande do Sul, em São Leopoldo. Ele é historiador e ele nos falou então sobre o que acontecia de um ponto de vista histórico no período em que Lutero afixou as suas 95 teses em 31 de outubro de 1517 nas portas da igreja do castelo de Wittenberg, na Alemanha. E em seguida eu falei sobre a teologia de Lutero, mais precisamente o momento da vida de Lutero, onde a sua teologia dá uma guinada, onde ela toma o rumo que foi desencadear na Reforma Protestante, e era basicamente o encontro de Lutero, a descoberta de Lutero acerca do Evangelho. E quando a gente fala da descoberta do Evangelho, eu trouxe até aqui o Lutero para vocês verem, quem quiser dar uma olhada, é um Lutero de Playmobil, gente, é bem legal, vocês podem dar uma olhada aqui depois, bem bonitinho. Quando a gente fala da descoberta do Evangelho que Lutero fez, gente, nós não estamos falando da descoberta que um professor ou um pesquisador faz e que de repente tem uma descoberta e em cima daquela descoberta que ele escreve uma tese, escreve um artigo ou qualquer coisa desse sentido. Quando a gente fala de Lutero e a descoberta do Evangelho, nós estamos falando do tipo de descoberta de alguém que está no corredor da morte e descobre aquele que pode salvá-lo. Gostaria que a gente pensasse essa descoberta de Lutero nessa perspectiva. Não é a descoberta do cientista, é a descoberta de alguém que vai morrer, que está com a data marcada da sua morte. E essa morte seria marcada por uma eternidade distante de Deus. E ele descobre aquele que pode salvá-lo. Então ele se agarra a esse Salvador com todas as suas forças. Ele agarra-se a esse Salvador e faz desse Salvador a vida dele. É basicamente o que está de fato acontecendo com Lutero, e este é o princípio muito anterior às questões das indulgências, a todas essas coisas que a gente sabe bastante sobre a Reforma. Este é o princípio de tudo. Um ser humano, um homem, um monge, querendo conhecer um Deus que pode de fato ser misericordioso e salvá-lo da sua miséria humana. É isso que está por trás de tudo aquilo que Lutero está fazendo, e este é o fio condutor de todo o seu pensamento e toda a sua teologia. As 95 teses contra as indulgências de 1517 nada mais são do que uma consequência disso, do que uma consequência daquilo que Lutero descobre no Evangelho de Jesus Cristo, sobre o qual a gente vai falar justamente sobre esse tema. Livres pela fé, servos por amor. E quando a gente propõe esse tema, tratar a liberdade cristã e tratar as implicações dessa liberdade cristã, a gente está falando disso num período de 500 anos de Reforma Protestante, em um Brasil que talvez nunca se tenha tido tanto acesso, ou nunca se tenha ouvido tanto falar na Reforma Protestante, mas acerca dos solas, não é isso? Então, o que a gente ouviu falar de sola, né, nesse ano é uma coisa impressionante. Até brinquei no primeiro culto, né? Tem até banda sendo formada com o nome sola, né? Pena que o Guia Marino não está aqui para me ouvir. Mas todo mundo está querendo falar sobre os solas. Que são esses solas, né? Somente fé, sola, somente em latim, então somente fé, somente graça, somente Cristo, somente palavra e somente a Deus glória. São basicamente os 5 solas.
Mas qual que é o problema deles? Eles são muito bons como uma síntese, mas nenhum deles foi formulado pelos reformadores, muito menos por Lutero. Lutero nunca pensou em 5 solas, Calvino nunca pensou em 5 solas. As solas, como a gente conhece, é uma formulação bem posterior à reforma, onde pesquisadores olharam para a teologia dos reformadores, para os estudos de Lutero, para os escritos dele, para as teologias que foram escritas por Calvino, por Zwinglio, por Lutero e outros, e aí entenderam que os 5 fundamentos, as 5 bases da reforma eram essas, certo? Então, para a gente não repetir o que você está ouvindo o tempo todo falar aí na internet, música e etc., sobre os solas, a gente decidiu tratar de um outro texto, e que, ao meu ver, minha singela contribuição para esse assunto é que ele é muito mais importante do que os solas. É olharmos para esse livreto que Lutero escreveu em 1520, 3 anos depois que ele afixou as suas 95 teses no castelo de Wittenberg. Então, este livreto da liberdade cristã, o título original seria Acerca da Liberdade da Pessoa Cristã, é um texto que a gente tem em português, já vou mostrar a capa dele aqui, projetado também, onde nesse livreto de 48 páginas, nós temos 30 teses de Lutero acerca da liberdade cristã e das suas implicações. É um livreto super simples, fácil de ler, a linguagem de Lutero é extremamente pastoral, diferente da linguagem acadêmica, de biblista e exegeta, diferente da linguagem do Lutero debatedor, que é uma linguagem extremamente do conflito e ácida. Esse texto tem uma linguagem extremamente pastoral e que eu aconselho que você faça a leitura desse texto, certo? Da liberdade cristã do Lutero. Ele foi escrito quando Lutero tinha aproximadamente, eu sou meio ruim de matemática, o que às vezes sobra de facilidade com as palavras, me falta mesmo de facilidade com os números, né? Então, Lutero escreveu esse livro em 1520, ele nasceu em 1483. Então, pelos meus cálculos rápidos, ele tinha... Vocês acertaram, 37 anos. Então, ele tinha 37 anos quando escreveu o Da Liberdade Cristã, como resultado, gente, de uma reflexão profunda. Lembra disso? É alguém que está se agarrando ao Evangelho de Cristo porque descobriu no Evangelho a sua única salvação. A única maneira dele, pensa nisso, um monge, um professor de Bíblia, um sacerdote. A única maneira deste homem religioso, totalmente religioso, encontrar a salvação no seu Deus. Isso parece ser meio esquisito, né? Mas essa foi a realidade de Lutero. Dentro da sua trajetória como professor, como sacerdote, como monge e etc., tudo o que ele conheceu foi um Deus irado, um Deus juiz, que está lá dos altos céus, distante da nossa realidade, distante da condição humana, olhando para nós e pronto para nos apontar o dedo e nos acusar e nos sentenciar eternamente por causa do nosso pecado. A angústia de Lutero era essa descoberta. Isso foi uma trajetória longa na vida de Lutero, sobre a qual a gente vai falar algumas coisas ao longo dessa exposição. Mas esse texto, esse livreto de 1520, Lutero passa por uma fase muito difícil na sua vida. Pensa que em 1517, ele afixou as teses lá em Wittenberg. Essas teses ganharam uma repercussão muito grande. Ou seja, aquilo que vem a ser a teologia de Lutero, o pensamento de Lutero, vai ser realmente formado num período da vida dele anterior a isso, que é 1512 e 1513, quando ele, Lutero, debruça sobre 2 textos especiais da Bíblia, Romanos e Gálatas. E ao estudar Romanos e Gálatas, ele descobre esse evangelho como quem está condenado à morte descobre salvação. Certo? Isso é 1512, 1513. Em 1517 surge o problema das indulgências. E aí Lutero começa a se pronunciar, fixando lá na porta da igreja as suas 95 teses. Parece uma coisa extremamente protestante, né? O cara pregou com um martelo um papel na porta da igreja. Gente, isso era a coisa mais comum que existia naquela época. Era exatamente assim que você publicava suas teses para discussão. Então não tem nenhum protesto em ele profanar a porta da igreja com seu martelo e com seu prego. Não é esse o problema. Então ele está chamando o pessoal
para discutir sobre os caminhos que a igreja do seu tempo estava tomando na cobrança das indulgências. Ao fazer isso, Lutero alcança algo que ele jamais pôde imaginar. A repercussão das suas teses se torna extremamente grande, porque a angústia de todo o momento em que ele está vivendo não é só angústias com problemas de ordem teológica com relação à igreja, mas são angústias de ordem social, econômica e assim por diante. E uma porção de gente, com diversos interesses incluídos, vem nas teses de Lutero uma maneira de enfraquecer aquilo que era o poder máximo sobre o seu tempo, a igreja. Então, é justamente porque é mais ou menos o seguinte: você amanhã de manhã acorda, posta lá uma tese sua no Twitter com seus 140 caracteres, e de repente esse Twitter está no mundo inteiro e todo mundo está discutindo sobre aquele assunto, e você é chamado para debates, a coisa ganha uma proporção que você não pode imaginar. O grande debate de Lutero vai acontecer em 1518, em Heidelberg, onde neste debate ele faz a exposição do Evangelho. Neste debate em Heidelberg, ele expõe a sua ideia sobre o Cristo crucificado, o Deus crucificado. Quem era o Deus da cruz? Esse é um debate marcante na vida de Lutero. Tão marcante, gente, esse debate, que dizem os biógrafos e historiadores que o nome de matrícula de Lutero na universidade era Martin Luther, com D. E depois desse debate, ele envia uma carta imediatamente para um amigo dele, e essa carta, após o debate, onde ele faz a exposição sobre a liberdade cristã, sobre o Deus que leva na cruz o nosso pecado e etc., ele assina de um jeito diferente do seu nome habitual. Não é Martin Luther que ele assina, mas Martin Luther, exatamente como está escrito aqui com TH. De onde vem essa mudança do D para o TH no sobrenome de Lutero? Eu disse que toda a busca por Lutero se deu especialmente em cima das cartas de Romanos e Gálatas. Em Gálatas, liberdade e libertação é uma palavra que aparece o tempo todo. Essa palavra em grego é eleutheria, com TH. Eleuteria com TH. Então o que Lutero faz? Ele tira o D do seu sobrenome e coloca o TH de eleuteria, para dar mais ou menos o seguinte, como se ele estivesse querendo assinar Lutero, o liberto. É mais ou menos essa a ideia. Então, o que você conhece como Lutero não é necessariamente seu nome de batismo, mas é a assinatura de Lutero que, diante do encontro que ele tem com a liberdade em Cristo Jesus, a sua vida tem uma transformação completa, né? Então, nesse livreto, essa fase de vida, aí passados, então, 2 anos depois desse debate, claro que as ideias de Lutero não vão ser aceitas pela igreja, que tem um interesse muito grande em continuar vendendo as indulgências para construir a Basílica de São Pedro. Então, se nós cortamos a venda das indulgências, indulgências eram títulos que você comprava para tirar um parente seu, alguma coisa assim, do inferno. As indulgências anteriormente tinham também um valor monetário quando substituíam obras cristãs, como o jejum, a oração, a caridade, etc. Então, por exemplo, essa semana você não pode jejuar, não pode orar e não pode ir à igreja. Não tem problema, compra esse título, que este título paga todas essas coisas. Qualquer semelhança com a realidade evangélica que a gente vê no Brasil hoje, né? Não precisa nem falar. Né? Ou seja, as coisas não são muito diferentes, só muda o nosso jeito de se vestir, né? O restante está tudo igual, continuamos a ser o mesmo tipo de ser humano, com os mesmos interesses absurdos, inclusive usar a fé cristã para isso. Então, a igreja não vai aceitar bem as teses de Lutero, a sua posição, sabendo nas implicações práticas que elas trariam. Então, o que acontece? Lutero, em 1520, quando escreve da liberdade cristã, Lutero está com uma ameaça de ser excomungado da igreja. Ele se tornaria, se fosse de fato excomungado, ele se tornaria um proscrito, condenado como um herege, e era basicamente uma sentença para o inferno. Isso pairava sobre Lutero. O que foi acontecer depois mesmo? Ele foi excomungado, se tornou um proscrito e foi considerado como um herege. Só que além dessa ameaça de excomunhão, existia também uma ameaça, um processo que estava em andamento para que Lutero não fosse julgado na Alemanha, mas sim em Roma.
Se fosse julgado em Roma, ele não teria os príncipes e reis alemães para protegê-lo. Em Roma, não, isso aqui não, é fogueira mesmo. Ele não seria decapitado. Fogueira nele. Ele seria queimado. Ele seria literalmente morto como um herege por causa dos seus posicionamentos. Isso não aconteceu. Ele permaneceu na Alemanha, conseguiu ser guardado, literalmente ele foi sequestrado na Alemanha para ser protegido, escondido, para que as autoridades da igreja não o encontrassem e não o levassem para Roma, como era a intenção. É mais ou menos nesse período da vida que surge esse texto que a gente está lendo. Olha só o cenário todo e tudo que está acontecendo por trás dessa história. Este livro de Lutero começa com duas afirmações dele. E é justamente sobre essas duas afirmações que ele quer refletir em Da Liberdade Cristã. Ele diz o seguinte: um cristão é senhor livre sobre as coisas e não está sujeito a ninguém. Segunda afirmação: um cristão é um servo prestativo em todas as coisas e está sujeito a todos. São duas afirmações que, no primeiro olhar, são contraditórias. Tem algum problema aqui. Essas afirmações não estão batendo. Pois é, mas são as duas afirmações que Lutero encontra no Evangelho. E como conciliar essas coisas? Como entender isso tudo? Exatamente essa é a reflexão que ele faz em Da Liberdade Cristã. No fundamento, então, da teologia de Lutero, o que vieram a ser as grandes obras que foram colecionadas de Lutero, suas anotações de aula, suas músicas, ele era um músico, escrevia diversas músicas, as suas pregações, suas preleções, tudo isso conservado, e a gente tem, inclusive em português, uma parte grandiosa dessa obra volumosa de Lutero. Tudo isso que ele produziu tem como fundamento, como base, a descoberta da liberdade. A descoberta do Evangelho para Lutero era a sua libertação. Era a descoberta da liberdade. É exatamente neste livreto, então, de 1520, 3 anos depois das 95 teses, que nós vamos encontrar aquilo que vem a ser o fundamento da sua teologia, o fundamento de toda a sua jornada e de toda a sua vida. Começamos então com a seguinte pergunta: o que precisamos fazer para sermos agradáveis a Deus e verdadeiramente livres? O que é necessário que nós, seres humanos, façamos para sermos aceitos por Deus, para nos tornarmos pessoas agradáveis a Deus e para desfrutarmos verdadeiramente da liberdade? Essa era a pergunta que sempre pairou sobre a cabeça de Lutero. Foi exatamente uma pergunta como essa, como eu, Martim Lutero, posso ser salvo, que o levou à vida no monastério. A carreira de Lutero, seguindo o que o seu pai tinha projetado para ele, era no direito. Era para ser que nem o Anselmo, né? Só que a carreira que ele escolheu era uma carreira na teologia, que eu escolhi. Entendeu? Então, eu sou mais legal do que o Anselmo por conta disso. Mas olha só, quando a gente vê essa trajetória de Lutero, de uma carreira no direito, de todo o projeto de seu pai, aliás, ele frustra grandemente o seu pai, porque larga a carreira dele no direito e se torna um monge, buscando ser um sacerdote, não dá certo como sacerdote, vira professor de teologia. É mais ou menos também o que aconteceu comigo. Não deu certo como pastor, então foi virar professor de teologia. Essa jornada de Lutero é importante porque marca uma busca. É uma busca. Não é a busca pela melhor carreira, pela melhor visibilidade, pelo melhor rendimento ou plano de carreira. Não. É uma busca querendo encontrar salvação em Deus. Então, de que forma é melhor, ou pelo menos mais seguro e garantido, eu encontrar salvação? Numa vida comum, como um profissional qualquer, ou dedicando a minha vida inteiramente a Deus no monastério? Ele arriscou o monastério. Então, essa jornada dele no monastério, sacerdócio, para ser professor de teologia, tem por trás a busca de Lutero por salvação. Ele está buscando salvação para um coração extremamente angustiado. Eu me dizia continuamente, se pudesse ser verdadeiramente piedoso, satisfazer o seu Deus, merecer a graça. Então, talvez assim,
Lutero dizia a si mesmo: eu me tornaria uma pessoa agradável a Deus. Eu me tornaria uma pessoa aceita por Deus. Na mente de Lutero, existe um Deus que está lá contabilizando os seus erros e os seus acertos. Você só vai ser aceito por Deus se no final das contas os teus acertos superarem os teus erros. Se os teus créditos superarem os seus débitos. Então Deus vai te aceitar. É isso que está por trás do pensamento de Lutero. Mas de alguma forma, Lutero não se conformava com essa ideia. Parecia que existia alguma coisa por trás. Existia uma face misericordiosa nesse Deus que Lutero desconhecia. Essa é a sua jornada por busca de uma liberdade. Esse é o tema de um ensino bíblico tão profundo e tão sério dentro do Novo Testamento, que é justamente a carta de Paulo aos Gálatas. Então, além de você ter a tarefa agora em novembro em ler da liberdade cristã de Lutero, você também tem uma tarefa gloriosa, a carta de Paulo aos Gálatas. Porque foi exatamente em Gálatas e em Romanos, mas principalmente em Gálatas, o tema da liberdade, é que Lutero descobre o Deus misericordioso. E isso muda a sua vida. E isso não é que muda suas ideias e suas opiniões teológicas. Lembra disso. Isso é o que muda o seu jeito de viver. O seu jeito de se relacionar com Deus, o seu jeito de se relacionar com as pessoas, muda a sua visão de mundo, muda tudo. Tudo. Por conta do encontro que ele tem com o Evangelho de Cristo, conforme exposto na carta de Paulo aos Gálatas. Por isso mesmo, eu quero convidar você a abrir sua Bíblia em Gálatas, no capítulo 5. Nós vamos ler apenas alguns trechos de Gálatas capítulo 5 e fazer alguns comentários sobre esse texto com base naquilo que a gente aprende com Lutero. Gálatas capítulo 5, começando do primeiro versículo até o versículo 6. A primeira afirmação de Paulo nesse texto é a seguinte: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Ouçam bem o que eu, Paulo, lhes digo. Caso se deixem circuncidar, Cristo de nada lhes servirá. De novo declaro a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a cumprir toda a lei. Vocês, que procuram ser justificados pela lei, separaram-se de Cristo, caíram da graça. Pois é mediante o Espírito que nós aguardamos pela fé a justiça, que é a nossa esperança. Porque em Cristo Jesus, nem circuncisão, nem incircuncisão tem efeito algum, mas sim a fé que atua pelo amor. Guarde bem essas palavras de Paulo. O que tem valor em Cristo Jesus é a fé que atua pelo amor. Versículo 13 ao versículo 15 agora. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Toda a lei se resume num só mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. Feche seus olhos. Pai querido, obrigado pela tua palavra. Obrigado pela liberdade que nós temos em Cristo. Que o teu Santo Espírito fale aos nossos corações e ouçamos, Pai, o chamado da tua liberdade. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Lutero tem uma convicção muito clara. Que convicção é essa de Lutero? Para a alma não existe, nem no céu, nem na terra, outra coisa em que viver e ser agradável a Deus, livre e cristã, que o Santo Evangelho, a palavra de Deus pregada por Cristo. Como Ele mesmo, Cristo diz em João capítulo 11, eu sou a vida e a ressurreição. Quem crê em mim vive eternamente. E adiante, em João 14, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quando Lutero olha para o ser humano, na liberdade cristã fica muito claro logo nas primeiras teses dele, ele pensa o ser humano em termos de corpo e alma.
Então, existem as coisas que nós fazemos a partir das nossas necessidades físicas e corpóreas. E buscamos, naturalmente, como seres religiosos que somos, buscamos o favor de Deus por intermédio das coisas do corpo. Ou seja, nós temos o jejum, nós temos a penitência, nós temos a autoflagelação, como era o caso do Lutero monge. Nós temos tantas e tantas coisas que fazemos para alcançar o favor de Deus. As nossas obras que realizamos no nosso cotidiano, as coisas que fazemos, sejam elas certas ou erradas, na nossa visão, são essas coisas que determinam se Deus vai nos conceder o seu favor ou não. Tudo isso está relacionado àquilo que nós fazemos. Ou seja, a lógica é simples. Se você fizer o bem, Deus vai te abençoar. Se você fizer o mal, Deus vai te amaldiçoar. Parece uma coisa muito distante de nós. Engraçado que às 9 horas nós fizemos o primeiro culto, eu preguei esse texto e 2 pessoas vieram falar comigo exatamente isso. O quanto eu ainda sofro com essas questões. Que questões? Sabe como essas coisas de Lutero, como a crise, a angústia de Lutero se manifesta no seu dia a dia? Da seguinte forma, eu estou passando por um sofrimento, seja comigo, com a minha família, com quem for. Por que eu estou sofrendo desse jeito? Com certeza porque eu fiz alguma coisa de errado. Se eu estou sofrendo assim, é porque eu pequei de alguma forma, desagradei a Deus. Então, se eu desagradei a Deus, não tem jeito. O que você vai esperar? O juízo de Deus sobre mim. Se eu fiz alguma coisa errada, Deus vem com punição. E essa punição vai ser sentida na minha vida. Ou seja, tudo vai dar errado. Tudo vai dar errado. O outro lado também é verdadeiro. Se eu quero o favor de Deus, então eu começo a fazer coisas boas. Suponhamos que nessa semana você precisa de uma bênção muito especial de Deus sobre a sua vida. Sua vida emocional, sua vida financeira, sua vida familiar, seja lá o que for. Essa semana eu estou precisando de uma bênção especial. Daí o que você faz? Aí você vem no domingo no culto das 9, das 11, das 19, quarta-feira você está na reunião de oração, você está no celebrando, você está no pequeno grupo, você está em tudo, você está na Light, você está no Escape, você está em tudo que a igreja oferecer e tiver uma possibilidade de você fazer coisas boas, que aos nossos olhos, coisas boas, né? Orar, ler a Bíblia, falar das coisas de Deus, etc. e tal. Então, enquanto mais eu puder me enfiar nesse ambiente protegido da religião, da fé, da igreja, da Bíblia, das coisas de Deus, então não tem jeito. Deus vai olhar para mim e falar, ele merece o meu favor. Essa semana ele foi especial. Essa semana não faltou em nenhum culto. Foi em mais cultos do que deveria ter ido. Orou demais. Leu a Bíblia demais, jejuou demais, fez caridade demais, então, irresistível para mim, eu vou lá abençoar o sujeito. Essa visão se manifesta no nosso cotidiano, muito mais do que a gente pode até mesmo perceber. Nós fazemos essas coisas e pensamos em Deus dessa forma, muito mais do que a gente consegue parar e pensar no absurdo que isso é, à luz do Evangelho de Cristo. Nós simplesmente vamos vivendo isso. Mas Lutero está nos mostrando o seguinte, existe o caminho que nos leva a Deus. E este caminho que nos leva a Deus não é o caminho das nossas obras, daquilo que a gente faz ou deixa de fazer. O caminho que nos leva a Deus é o caminho onde Deus fala conosco, o da nossa alma, o do nosso coração, o do nosso interior, o caminho da fé. Basicamente, essa é a ideia de Lutero quando ele fala sobre a alma. É o caminho da fé, onde essa alma não se alimenta das coisas exteriores, mas se alimenta única e exclusivamente da palavra de Deus. A palavra de Deus é que nos dá o caminho, onde nós de fato podemos descobrir a liberdade. E não é exatamente disso que o apóstolo Paulo está falando. Ele começa o seu texto dizendo para nós que a liberdade não é algo natural para nós. Não nascemos livres. A liberdade não é natural para nós. O Evangelho nos mostra que a liberdade só nos pode ser concedida
por aquele que foi verdadeiramente livre, Cristo Jesus. Nós temos, portanto, não uma liberdade natural, mas uma liberdade em termos de vocação. Temos um chamado para a liberdade. Este chamado para a liberdade é para que recebamos a liberdade de Jesus Cristo. Ele foi livre, conquistou a liberdade e Ele livremente nos dá a liberdade, nos concede a liberdade. Não há absolutamente nada que possamos fazer, portanto, para sermos aceitos ou rejeitados por Deus. Da mesma forma, não há nada que possamos fazer para sermos livres. O único caminho para a liberdade é a fé naquele que é livre, e porque é livre, me concede a liberdade, Cristo Jesus. É na sua morte e na sua ressurreição que existe a verdadeira liberdade. Sabe o que é mais importante lembrarmos, frisarmos sobre isso? É que essa liberdade de que falamos em Cristo Jesus é a liberdade de quem tem a sua vida e entrega livremente a sua vida para que pecadores sejam justificados diante de Deus. Então aqui já começa a mudar a história. Porque foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Só tem um detalhe: permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Paulo começa então com uma afirmação libertadora e uma grande exclamação para nós. Nós temos uma vocação para a liberdade por causa de Cristo. O que é natural para nós não é liberdade, é nos voluntariarmos à escravidão. Isso é natural para nós. Então, Cristo livre nos concede liberdade e nos chama para a liberdade. E isso é o que acontece quando eu creio em Jesus Cristo. Sou liberto. Mas o que acontece todos os dias na minha vida é que eu tenho a sedução da escravidão. Todos os dias da minha vida eu tenho a escravidão me chamando também. Essa escravidão pode se manifestar de duas formas. A primeira, o pecado. A primeira é uma deturpação daquilo que Paulo está chamando de liberdade. Ou seja, foi para a liberdade que Cristo libertou. Isso não significa que porque eu sou liberto em Cristo, eu posso viver do jeito que eu quero. Eu não sou liberto para pecar livremente. Não é isso que ele está falando. É por isso que lá no versículo 13, ele vai dizer, não use a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Então não ache que porque Cristo libertou você, a sua interpretação e conclusão dessa libertação é que agora não importa como eu viver, eu vou ser salvo de qualquer jeito, eu estou salvo de qualquer jeito porque Cristo me libertou, agora eu faço o que eu bem entender. Não. Não é isso que Paulo está dizendo e não é essa a mensagem do Evangelho. Por um outro lado, eu tenho uma outra escravidão. Qual é a escravidão? E talvez essa seja mais comum para nós. A escravidão de querer trazer tudo, e aí eu vou usar a palavra do Anselmo para mim hoje de manhã. Eu quero trazer tudo para o meu tribunal pessoal. Porque tratar as coisas no tribunal de Deus não é fácil. Eu não tenho controle sobre ele. Então, no meu tribunal pessoal, aí fica mais tranquilo. Porque no meu tribunal pessoal eu posso tanto fazer um excelente papel de promotor e me acusar e me lascar todo, como eu também posso ser um excelente advogado e eu mesmo me absolver. Eu trago sempre as coisas para o meu tribunal pessoal. Essa é a outra face da moeda. É eu querer tratar as coisas na perspectiva da religião. E aí, no meu tribunal pessoal, eu apresento para Deus todos os meus argumentos e justificativas. Era exatamente o que os judeus tentavam fazer no período de Paulo, que levou Paulo a escrever a carta aos Gálatas. A tentativa de justificar-se a si mesmo pela prática da lei. É eu poder ter argumentos para Deus. Deus, eu pequei, mas eu pequei por isso. Deus, isso aqui não é pecado. O senhor que não entendeu errado, porque presta atenção, tem aquele texto bíblico que diz que isso aqui pode. Tem aquela outra teologia que não tem problema com isso aqui, então o problema é o senhor, é uma questão de interpretação, Deus. Na minha interpretação, isso aqui não tem problema nenhum. Está entendendo a coisa?
nós trazemos a coisa para uma dimensão onde nós tiramos o controle de Deus, como se isso fosse de fato possível. Nós só estamos enganando a nós mesmos. Existe então uma ameaça constante contra a liberdade. Ouçam bem o que eu, Paulo, lhes digo. Caso se deixem circuncidar, Cristo de nada lhes servirá. De novo declaro a todo homem que se deixa circuncidar que está obrigado a cumprir toda a lei. E esse argumento de Paulo chega num período da carta onde ele já explicou, capítulo 2 e no capítulo 3, qual é a função da lei. E aí a gente está falando de um judeu que escreveu essa carta, que é Paulo, que não é um cara devasso, não é um cara do mundão, como a gente gosta de dizer, não é um pecador sem arrependimento, como a gente também gosta de dizer, é um religioso, extremamente sério no que diz respeito à lei de Deus. É um profundo conhecedor da lei de Deus. É alguém que lá no primeiro capítulo vai dizer que no que diz respeito ao cumprimento da lei, ele era irrepreensível. Ele superava os demais judeus da sua idade. Em outras palavras, se você fosse lá na vida dele e investigasse a vida do apóstolo Paulo, você não acharia nem um único delito contra a lei de Deus. Era perfeito. Só que esse apóstolo Paulo, em Romanos, ele traz um elemento novo na sua reflexão sobre si mesmo diante de Deus. Que elemento é esse? O pecado da cobiça. Lutero trata bem isso daqui também. Interessante porque todos os pecados que vocês podem avaliar na minha vida é aquilo que vocês podem ver. É aquilo que eu posso até esconder, mas se você investigar a fundo, você pode até descobrir. Só tem um pecado que vocês não vão conseguir enxergar, que é um pecado totalmente do coração e interior, a cobiça. Em outras palavras, eu nunca furtei, mas que eu já desejei aquilo que ele tem. Eu nunca matei, mas que eu já desejei matar os sujeitos, eu já desejei matar os sujeitos. Eu nunca. Só que o problema do pecado não é se você fez ou não. O problema do pecado é a força que o gera, a cobiça. O mandamento freia o pecado. O mandamento me diz o que é a vontade de Deus, mas o mandamento não me dá força para obedecer a Deus. Essa é a questão. Então, na jornada de Paulo, como na jornada de Lutero, e como eu gostaria que fosse a nossa jornada, de cada um de nós, nós descobrimos que o nosso real problema, aquilo que realmente vai causar a nossa morte, não é aquilo que você faz ou deixa de fazer, mas esse desejo que existe dentro de você, que a Bíblia chama de cobiça, a mãe de todo pecado, a cobiça. Esse apóstolo Paulo vai ter essa consciência. Qual é a dificuldade que esse pessoal aqui, contemporâneo de Paulo, da mesma escola de Paulo, está tendo com o Evangelho? Esse pessoal creu em Jesus. Aceitou Jesus como Salvador. Ele só tem um problema. Talvez Jesus não seja suficiente, porque os meus pecados são muitos. Então talvez o que Jesus fez na cruz não teria nenhum problema se eu acrescentasse também alguma coisa da minha parte. De novo, para trazer para o meu tribunal pessoal, para o meu âmbito de controle. Então, Cristo Jesus, se não for suficiente, só para garantir, vamos voltar a obedecer a lei de Moisés. Só para garantir, vamos tentar voltar àquilo que Moisés ensinou para a gente ter a justificação conforme a lei prescrevia para nós. Esse é o problema de Paulo. Se você se deixa circuncidar, você está esquecendo que você não está mais vivendo pela graça, mas você está de novo debaixo da lei. Então não basta a circuncisão, você vai ter que cumprir toda a lei, já que você está querendo viver pela lei e não pela fé. A continuação do argumento de Paulo é a seguinte: vocês que procuram ser justificados pela lei, pelas suas obras. Aqui é Paulo falando para os judeus do seu tempo, mas vamos falar para o Paulo, falar para os crentes do nosso. Vocês, crentes de 2017 no Brasil, que querem ser justificados, que querem ser abençoados por Deus, que querem deixar de ser amaldiçoados por Deus, pelas suas obras, pela quantidade, pelo banco de horas de oração que você está tentando acumular no céu,
pelas caridades que você faz pelos outros, mas na verdade você não faz caridade pelos outros, você só faz caridade por causa de você mesmo. Você faz caridade pelos outros não é porque o outro precisa, mas porque você precisa ou aliviar a sua culpa, ou você chegar na igreja ou no pequeno grupo e dizer das caridades que você tem feito, só para ser aplaudido. O foco continua sendo você. Então vocês, crentes de hoje, que querem resolver tudo no braço, no seu tribunal pessoal, pelas suas próprias obras, pelos seus próprios méritos, tem um problema muito grande. Vocês se separaram de Cristo e vocês caíram da graça. Pois é mediante o Espírito que nós aguardamos pela fé a justiça que é a nossa esperança. Porque em Cristo Jesus, nem circuncisão, nem incircuncisão tem efeito algum, mas sim a fé que atua pelo amor. Então aqui Paulo fala de uma relação profunda entre a fé em Cristo Jesus e a atuação do amor. Ou seja, não são as suas obras, não são os seus méritos. Para pensar nisso, gente, e reflete sobre isso. Pensa sobre isso. Traz isso para suas entranhas. Traz isso para dentro de você. Reflete sobre isso. As suas boas obras não vão fazer com que Deus te abençoe mais. E os seus erros, os seus pecados, não vão fazer com que Deus te traga maldição. Que Deus te condene, ou que Deus te acuse. Está entendendo? Pela fé, eu recebo aquilo que Cristo me concedeu. Ele foi o livre que levou sobre si os meus pecados, para que hoje eu fosse liberto. Para que não estivesse nas minhas costas a responsabilidade pela minha salvação. Para que não estivesse na minha força o braço, do meu braço, aquilo que eu preciso para ser libertado. Está em Cristo Jesus. A única coisa, isso é uma palavra de Lutero que não está nesse livreto, em outro livro, mas ele diz o seguinte: o que uma pessoa precisa fazer para ser salva em Cristo Jesus? Nada, além de estender os seus braços e receber a salvação que Cristo nos concede. Apenas isso. Apenas crer. Apenas receber aquilo que Deus nos concede. Então, Lutero tem uma metáfora interessante que ele usou várias vezes nos seus textos para explicar o que acontece quando uma pessoa crê em Cristo Jesus. Você já se perguntou sobre isso? O que de fato acontece quando uma pessoa crê em Jesus? Nessa época do batismo, tem muita gente estudando reconciliação para o batismo e etc. E esse assunto está voltando sempre na nossa igreja nesses períodos de batismo. Mas o que de fato acontece no mundo longe dos nossos olhos, invisível aos nossos olhos? O que acontece quando uma pessoa crê em Jesus Cristo como seu Senhor e o seu Salvador, conforme o Evangelho nos expõe? Lutero usa a metáfora da feliz permuta ou da feliz troca que existe. Qual que é a ideia? Para ele, quando uma pessoa se converte a Cristo Jesus, acontece um casamento, uma união entre a pessoa que crê e Jesus. A aliança desse casamento é a fé. É a fé. O que sela esse casamento é a fé. E o que acontece nesse casamento? Tudo aquilo que pertence à pessoa passa para Cristo. E tudo aquilo que é de Cristo passa para a pessoa. Então o que aconteceu? Aconteceu uma união. Nessa união, então, o que está acontecendo? Os seus pecados agora já não mais são seus, são de Cristo. As suas angústias, os seus temores, agora eles pertencem a Cristo. Tudo aquilo que te separava de Deus, agora pertence a Cristo. O seu pecado pertence a Cristo. E agora tudo aquilo que é de Cristo pertence a você. A comunhão perfeita com o Pai.
É por isso que Paulo fala que nós somos herdeiros com Cristo. Está entendendo? Recebemos tudo aquilo que é de Cristo. E a outra metáfora que ele usa, que eu acho muito bonita, você já viu o ferro, quando ele é colocado no fogo para ser martelado e moldado? Aquele ferro incandescente. Aquele ferro incandescente é como se representasse você e Cristo, onde o fogo e o ferro são um só. Você não consegue mais nem separar o fogo do ferro. E agora, juntos, é que eles vão sendo moldados. É exatamente o que acontece. Por isso mesmo é que existe uma liberdade para amar como Cristo nos amou. O que é a liberdade do Evangelho? Ela não é apenas, é também, mas não apenas, a liberdade do pecado. Eu fui liberto do pecado. Eu fui liberto da religião. Talvez isso seja o que a gente mais olha. Quando Cristo nos libertou, Ele nos libertou do pecado. Ele nos libertou da culpa. Mas existe uma dimensão que nós precisamos atentar melhor para compreendermos o Evangelho. Que não se trata só de que fomos livres de, mas fomos livres para. Somos libertos dentro de uma relação com Cristo. É ali que está a nossa liberdade. É uma liberdade na relação com Cristo. É a liberdade de Cristo. E não se esqueça que a liberdade de Cristo levou Ele para a cruz voluntariamente, por amor a você, por amor a mim. É uma liberdade que de fato o mundo não conhece, pessoal. É uma liberdade que não é a liberdade que você tem da propaganda que a gente vê no mundo onde a gente vive. É uma liberdade de Cristo. É uma liberdade dentro de uma relação. E Paulo vai dizer de uma liberdade para amar. Olha só, irmãos, novamente, a vocação para a liberdade. Vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros, mediante o amor. Toda a lei se resume num só mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Ora, que si mesmo é esse que é a medida do meu amor ao próximo. Já tenho dito isso, né? Se o si mesmo, se o eu, o quanto eu me amo é a medida para eu amar o próximo, então algumas pessoas é melhor você não amar ninguém, porque se você não tem amor próprio, se você está passando por uma crise de autoestima e etc., então coitado da pessoa que você vai amar. Não, gente, não é isso. Amar o próximo como a si mesmo, o si mesmo aí é o Cristo e você unidos em aliança. É amar o próximo como o Cristo que agora é um só com você. Significa então que a medida do meu amor ao próximo não é relativa ao quanto eu entendo sobre esse amor, ou o quanto eu me amo com outras categorias de amor. O amor ao próximo não é uma questão relativa de jeito nenhum. Amor ao próximo é na medida do sacrifício de Jesus Cristo. Esse é o amor ao próximo. Por muito menos, nós quebramos relações. Por muito menos, nós viramos a cara uns para os outros. Porque decidimos nos escravizar de novo, quando Cristo nos chama para a liberdade. Por muito menos, nós não amamos o próximo. E por isso não desfrutamos da liberdade do Evangelho. O que a gente está fazendo? Aquilo que Paulo fala no primeiro versículo. Voltando a nos submeter a um jugo de escravidão. Lembra? Tudo que é seu foi para Cristo. E tudo que é de Cristo foi para você. Algo que era nosso, vingança, foi para Cristo. E algo que era de Cristo, perdão incondicional, veio para nós. A gente gosta muito disso quando é para a gente, mas a gente se esquece que não para em nós. Nós nos tornamos servos uns dos outros, de modo que aquilo que recebemos de Cristo é transmitido para o próximo por meio de nós. Exatamente nesse sentido, Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 19, parte A, porque embora seja livre de todos, fiz-me escravo de todos. É a mesma aparente contradição daquilo que Lutero escreveu. Não devam nada a ninguém, a não ser o amor de uns
pelos outros. De fato, eu não sou mais devedor de nada e não devo mais nada a ninguém. Mas dentro da minha relação com Cristo, dentro do amor que agora permeia a minha vida, na união com Cristo, então agora eu sou devedor de todos. E devo o que ao meu próximo? O amor. O amor. O amor de Cristo. Eu quero concluir, deixando Lutero concluir para nós. Ele diz o seguinte: eis que os bens de Deus deverão fluir de um para o outro, tornando-se comuns a todas as pessoas, ou seja, cada qual cuidará de seu próximo como se fosse de si mesmo. De Cristo, os bens de Deus fluem a nós, o qual nos acolheu em sua vida, como se ele tivesse sido o que nós somos. De nós, eles, os bens de Deus, devem fluir para aquelas pessoas que deles necessitam, de modo tão completo que devo empenhar diante de Deus até mesmo minha fé e justiça em favor de meu próximo, cobrindo o seu pecado, tomando sobre mim e não fazendo nada de outra maneira do que como se ele fosse meu próprio, tal como Cristo fez para com todos nós. Essa é uma palavra de Lutero que vale uma reflexão muito profunda, especialmente no nosso contexto evangélico brasileiro e a queda de braço que nós decidimos tomar dentro do Brasil sobre questões relacionadas à moralidade. Onde a igreja que se diz cristã está neste mundo para colocar o dedo em narizes e dizer para os outros o que são os seus pecados. E por que não são aceitas por Deus da forma como são. Enquanto a reflexão que Lutero está fazendo a partir do Evangelho é diferente. Por que fomos perdoados por Cristo da forma como fomos perdoados? E devemos ao próximo o amor como Cristo nos amou? Então está na hora de nós, igreja, pararmos de ir para esse mundo, acusar o mundo do seu pecado. Mas para começarmos a tomar sobre nós o pecado desse mundo. Fazermos deste mundo responsabilidade nossa, assim como Cristo fez por nós. Cristo não veio nesse mundo para colocar o dedo no seu nariz e dizer qual é o seu pecado. Sabe por quê? Porque todos nós já estávamos condenados. Já estávamos condenados. João, capítulo 3, versículo 17. Porque o Filho do Homem não veio a este mundo para condenar o mundo, mas para que este mundo fosse salvo por meio do que ele vinha fazer. Lutero continua: eis aí a natureza do amor quando é verdadeiro. E o amor é verdadeiro quando também a fé em Cristo é verdadeira. Por isso, o santo apóstolo Paulo atribui ao amor a propriedade de não buscar o que é seu, mas o que é do próximo. A pessoa que é cristã não vive em si mesma, mas em Cristo e no seu próximo. Em Cristo, pela fé, e no seu próximo, pelo amor. A pessoa cristã não vive em si mesma. Quando você vive para o pecado, você está vivendo para você mesmo. Quando diante de toda tentação, o que mais te importa é pecar, porque é gostoso, porque te dá prazer, porque te dá realização, isso é você vivendo para você mesmo. Quando você é religioso, religiosa, e vive uma vida na tentativa de se garantir com Deus ou aparecer para os outros, para que os outros achem que você é santo e religioso, isso é você vivendo para você mesmo. Você ainda não entendeu a coisa. Cristo nos libertou para que nós fôssemos libertos para o nosso próximo. Para que eu deixasse... Oh, meu Lutero caiu. Para que eu deixasse de ser o alvo da minha própria salvação. Para que eu deixasse de ser aquilo que mais importa em tudo aquilo que eu faço. E o meu próximo
se tornasse a pessoa mais importante do meu mundo. A minha oração é que a gente reflita sobre isso, mas de uma forma muito especial. Que a gente não trate esse assunto somente como uma questão da reforma do século XVII, do século XVI, que a gente trate essa questão como se fosse uma questão simplesmente da nossa cabeça, mas que antes disso tudo, que a gente trate esse assunto como se fosse, e realmente é, o assunto mais importante da nossa vida. Porque o que está em jogo, gente, não são as nossas opiniões teológicas. O que está em jogo não é a realização do nosso sonho enquanto seres humanos, com aquilo que a gente consegue realizar no nosso trabalho, na nossa carreira. O que está em jogo é a nossa salvação. O que está em jogo é o desfrutar plenamente da liberdade que Cristo concedeu a cada um de nós. Que Deus nos abençoe.